Bom dia, valentes do Altíssimo. Glória a Deus. Fizemos o nosso jejum de Esther. Terminamos na quarta-feira com muita bênção e muita unção de Deus. E eu quero passar uma porção do que Deus falou conosco no terceiro dia do jejum de Esther. Está aqui no livro de Esther, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 7, que diz assim: Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Suzã para os destruir, para que se mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Ataque e mandou dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva, e eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Amém. Amados, a palavra do Senhor para nós nesse terceiro dia do jejum de Esther foi essa aí. Que nós precisamos ter atitude, que nós precisamos ter posicionamento, que nós não podemos ficar escondido, que nós não podemos ficar no comodismo, que nós não podemos ficar numa redoma de vidro. Não, a igreja do Senhor, você que é a igreja do Senhor, você que é cristão, você que conhece a palavra de Deus, precisa se levantar, precisa buscar o Espírito Santo de Deus, precisa se encher do poder deste Espírito para enfrentar o mundo, as trevas, resgatar vidas. Aqui o que acontece? Esther estava lá como rainha, estava tranquilo, estava tudo ótimo para ela, era uma rainha. E a sua família estava perecendo, o seu povo estava com sentença de morte. E Mordecai estava ali no angústia, no desespero, vestido de pano de saco. E Esther estava lá, na boa, né, bem tranquila. E quando Mordecai manda, falar para ela da situação, o que ela faz? Ela dá um jeitinho de se tirar da história, né? Ela fala: olha, não tem jeito, eu não posso. Todo mundo sabe que se eu for na frente do rei falar alguma coisa, se ele me chamar, eu posso morrer. Ou seja, Esther estava preocupada com a sua comodidade, com a sua garantia, com a sua vida, com a sua proteção, não é? E não estava preocupada com o seu povo, não estava vendo o perigo de sua nação, de sua geração toda, dos judeus todos serem aniquilados, destruídos, porque esse era o decreto. Mas então Mordecai dá uma resposta para ela à altura, né? E ele fala para ela: olha, não imagina você, que por você estar aí na casa do rei, ser rainha, estar protegidazinha aí pelo rei que te protege, que você tem tudo de bom, que você vai escapar, não. Esse juízo que vir, se ele vier sobre os judeus, ele virá sobre você, porque você é judia. E se você não quiser ajudar, Deus vai levantar outra pessoa para ajudar. Deus levantará socorro de qualquer lugar. Ele pode levantar e você vai perecer, e sua família também. Foi essa palavra. Aí essa palavra mexeu com Esther, né? A Esther acordou do sono, né? E logo ela se levantou e se posicionou e decidiu. Se você ler o capítulo todo, você vai ver que ela decidiu ir à presença do rei e falou que se morresse, morria, acabou. Mas ela precisou dessa exortação, né? Desse saculejo, né? E é isso que o Senhor está fazendo conosco nesse dia, está nos dando um saculejo. E esse saculejo que eu quero dar em você que está me ouvindo nessa manhã: se levanta, sai do comodismo, sai da área de conforto. Não está na hora mais de ficar nessa área de conforto, não. Você precisa se levantar. A palavra do Senhor fala que é dando que se recebe, mas o problema é que a maioria das pessoas só querem receber. Elas não preocupam com o que está perdido. Uma geração de pessoas perdidas, crianças sendo envolvidas em passeatas, né? Em marchas como trans.
adultos, né, parecendo os malucos, uns loucos, a geração dos ET, dos malucos. Se a igreja do Senhor não se levantar, se você não se levantar, você vai perecer. Você acha que você vai se salvar? Você acha que os seus filhos, seus netos, seus bisnetos vão se salvar só porque você é cristão? Vai não, porque o mundo jaz no maligno. E só vai se salvar aquele que estiver realmente debaixo da proteção do Senhor, guardado pelo Senhor, fazendo a vontade do Senhor em santidade de vida. E um cristão que não se preocupa com o outro, e um cristão que não se levanta, e um cristão que não se posiciona, que não busca Deus, que não tem o Espírito Santo de Deus, não vai prevalecer. Não é profecia, não. É porque é real, é verdade. Nós só vamos conseguir vencer em Cristo. Então se acorde, levante, se posicione. Para de ficar arrumando desculpas. Você arrumou um monte de pretextos aqui. Eram verdade? Era verdade. Mas o amor dela era tão grande, né, pelos judeus, a ponto dela não era tão grande assim, a ponto dela mesma querer dar a sua própria vida. Então os outros podiam morrer lá e ela não. Foi isso que ela falou, né? Mas depois, quando ela acordou, ela disse: se eu morrer, morrer. Se eu perecer, pereci. É isso que Deus quer, que nós nos levantemos como uma geração que faz diferença, que ama o perdido, que tem preocupação com a igreja, que se levanta em oração, que se levanta de madrugada para orar, que se levanta para evangelizar. É isso que Deus está falando comigo e com você. Em nome de Jesus, se posicione, amém? Que Deus abençoe você, sua família, sua casa e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.